Saudações líricas, poéticas e enfáticas a você que nos acompanha e que interage conosco pelos vastos confins da web. Eu sou Hélio Baragatti, este é o Sala de Poesia, em sua edição de número 26. Hoje falando sobre Marcos Vinícius da Cruz de Melo Moraes, mais conhecido por todos nós como Vinícius de Moraes. Vinícius de Moraes, que faleceu no dia 9 de julho de 1980, ou seja, em 9 de julho deste ano, completaram-se exatos 40 anos do falecimento de Vinícius de Moraes. Quando nós falamos em Vinícius de Moraes, a primeira coisa que vem à mente são as canções. Canções como Garota de Ipanema, Chega de Saudade, Minha Namorada, com os inúmeros parceiros que Vinícius teve. Os irmãos Tapajós, Pixinguinha, Carlos Lira, Antônio Carlos Jobim, Francis Raime, Chico Buarque, Toquinho, entre outros. A dupla Toquinho e Vinícius também vem à nossa mente com os seus shows, que sempre contavam com cantoras excelentes a acompanhá-los. Casos de Maria Creuza, Maria Bethânia, Clara Nunes, Simone, Marília Medalha, Miúcha, entre outras. Outra coisa que nós sempre nos lembramos quando se fala em Vinícius de Moraes é dos poemas infantis. Quem não se lembra da casa? Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada, ninguém podia dormir na rede porque na casa não tinha parede, ninguém podia fazer pipi porque pinico não tinha ali, mas era feita com muito esmero na Rua dos Bobos, número 0, e assim sucessivamente. Pode ser que eu tenha me esquecido de alguns versos. Nós também nos lembramos dos poemas de amor. Como não se lembrar do famosíssimo soneto de fidelidade? De tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo e sempre e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em seu louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso e derramar meu pranto ao seu pesar ou seu contentamento. Esses são aí alguns versos do soneto de fidelidade, os 2 primeiros quartetos, mais precisamente. Mas hoje eu compartilho com vocês uma outra faceta de Vinícius de Moraes. Através de um poema escrito em 1956, um poema chamado Operário em Construção. Um poema de dimensões quase épicas ou quase cinematográficas. Vocês verão, quando eu compartilhar o poema com vocês, que dá para a gente imaginar cenas, dá para imaginar todo o sofrimento vivido pelo operário e também o seu crescimento de consciência, o seu crescimento intelectual, o seu crescimento de compreensão, o seu crescimento enquanto homem, enquanto ser humano. Esta face de Vinícius é a face da sua poesia social. Vinícius também escreveu poesia social e essa poesia se manifesta em vários poemas de sua autoria. Mas talvez o mais importante deles seja este, o Operário em Construção. O Operário em Construção começa com algo muito comum na poesia de Vinícius, que são epígrafes bíblicas. A epígrafe do poema Operário em Construção é bíblica, assim como, por exemplo, a do poema do Dia da Criação, que é aquele poema do Porque Hoje é Sábado, em que todos os versos são respondidos pelo estribilho Porque Hoje é Sábado. Lá ele se utilizou de uma epígrafe do Antigo Testamento, uma epígrafe extraída do livro de Gênesis. Aqui é do Novo Testamento, do livro de Mateus, do Evangelho de Jesus segundo São Mateus. A epígrafe é a seguinte: E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe, num momento de tempo,
todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei todo esse poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou-o a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus, respondendo, disse-lhe: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Lucas, capítulo 5, versículos de 5 a 8. Aí está a epígrafe bíblica que dá início ao poema, que introduz o poema, e vocês verão que esta epígrafe resume praticamente o poema. Ela resume tudo que está presente, resume a história do operário, né? E sem mais delongas, eu compartilharei com vocês o poema de Vinícius de Moraes, de 1956, chamado Operário em Construção. Era ele que erguia casas, onde antes só havia chão. Como um pássaro sem asas, ele subia com as casas que lhe brotavam da mão. Mas tudo desconhecia de sua grande missão. Não sabia, por exemplo, que a casa do homem é um templo sem religião. Como tampouco sabia que a casa que ele fazia, sendo a sua liberdade, era a sua escravidão. De fato, como podia um operário em construção compreender por que um tijolo valia mais do que um pão? Tijolos ele empilhava com pá, cimento, esquadria. Quanto ao pão, ele o comia, mas fosse comer tijolo? E assim o operário ia, com suor e com cimento, erguendo uma casa ali, adiante um apartamento, além uma igreja, à frente um quartel e uma prisão. Prisão de que sofreria, não fosse eventualmente um operário em construção. Mas ele desconhecia esse fato extraordinário, que o operário faz a coisa e a coisa faz o operário. De forma que certo dia, à mesa, ao cortar o pão, o operário foi tomado de uma súbita emoção, ao constatar assombrado que tudo naquela mesa, garrafa, prato, facão, era ele quem os fazia. Ele, um humilde operário, um operário em construção. Olhou em torno, gamela, banco, enxerga, caldeirão, vidro, parede, janela, casa, cidade, nação, tudo que existia, era ele quem os fazia. Ele, um humilde operário, um operário que sabia exercer a profissão. Ah, homens de pensamento, não sabereis nunca o quanto aquele humilde operário soube naquele momento, naquela casa vazia que ele mesmo levantara, um novo mundo, um mundo novo nascia, de que sequer suspeitava. O operário, emocionado, olhou sua própria mão, sua rude mão de operário em construção, e olhando bem para ela, teve um segundo a impressão de que não havia no mundo
coisa que fosse mais bela. Foi dentro da compreensão desse instante solitário que, tal como sua construção, cresceu também o operário. Cresceu em alto e profundo, em largo e no coração. E como tudo que cresce, ele não cresceu em vão, pois, além do que sabia, exercer a profissão, o operário adquiriu uma nova dimensão, a dimensão da poesia, e um fato novo se viu, que a todos admirava. O que o operário dizia, outro operário escutava. E foi assim que o operário, do edifício em construção, que sempre dizia sim, começou a dizer não. E aprendeu a notar coisas a que não dava atenção. Notou que a sua marmita era o prato do patrão, que a sua cerveja preta era o uísque do patrão, que seu macacão de zuarte era o terno do patrão, que o casebre onde morava era a mansão do patrão, que seus 2 pés andarilhos eram as rodas do patrão, que a dureza do seu dia era a noite do patrão, que a sua imensa fadiga era amiga do patrão. E o operário disse não. E o operário fez-se forte na sua resolução. Como era de se esperar, as bocas da delação começaram a dizer coisas aos ouvidos do patrão. Mas o patrão não queria nenhuma preocupação. Convençam-no do contrário, disse ele sobre o operário. E ao dizer isso, sorria. Dia seguinte, o operário, ao sair da construção, viu-se de súbito cercado dos homens da delação e sofreu por destinado sua primeira agressão. Teve seu rosto cuspido, teve seu braço quebrado, mas quando foi perguntado, o operário disse não. Em vão sofrera o operário sua primeira agressão. Muitas outras se seguiram, muitas outras seguirão. Porém, por imprescindível ao edifício em construção, seu trabalho prosseguia e todo o seu sofrimento misturava-se ao cimento da construção que crescia. Sentindo que a violência não dobraria o operário, um dia tentou o patrão dobrá-lo de modo vário. De sorte que o foi levando ao alto da construção, e num momento de tempo mostrou-lhe toda a região, e apontando-a ao operário, fez-lhe esta declaração: dar-te-ei esse poder e a sua satisfação, porque a mim foi entregue, e dou-o a quem bem quiser. Dou-te tempo de lazer, dou-te tempo de mulher, portanto, tudo o que vês será teu se me adorares, e ainda mais se abandonares o que te faz dizer não. Disse e fitou o operário, que olhava e que refletia. Mas o que via o operário, o patrão jamais veria. O operário via as casas e dentro das estruturas via coisas
objetos, produtos, manufaturas, via tudo o que fazia o lucro do seu patrão. E em cada coisa que via, misteriosamente havia a marca da sua mão. E o operário disse: não. Loucura! Gritou o patrão. Não vês o que te dou eu? Mentira! Disse o operário. Não podes dar-me o que é meu. E um grande silêncio fez-se dentro do seu coração. Um silêncio de martírios, um silêncio de prisão, um silêncio povoado de pedidos de perdão, um silêncio apavorado com o medo em solidão, um silêncio de torturas e gritos de maldição, um silêncio de fraturas a se arrastarem pelo chão. E o operário ouviu a voz de todos os seus irmãos que morreram por outros que viverão. Uma esperança sincera cresceu no seu coração. E dentro da tarde mansa, agigantou-se a razão de um homem pobre, esquecido, razão, porém, que fizera em operário construído o operário em construção. Pois bem, pessoal, esse foi o poema Operário em Construção, de Vinícius de Moraes. Um poema longo, reflexivo, profundo, de proporções às vezes épicas e às vezes cinematográficas. É com as reflexões trazidas por esse poema que eu deixo vocês nesta transmissão, agradecendo, dando o meu muito obrigado. Nos vemos em uma próxima edição do Sala de Poesia.